Olá a todos, sejam bem-vindos à continuação do nosso curso de AppScript desde o zero. A gente vai até desde a parte mais simples até partes bem complexas da sintaxe do uso do AppScript. E a gente vai pegar aqui bem do início, explicando cada parte. Até a aula passada a gente falou bem pincelada assim do que é um número inteiro, número quebrado, né, o número float, o número decimal e o string. Eu mostrei aqui que a gente consegue unir as coisas se a gente quiser. Mas agora a gente vai trabalhar somente com um dos tipos e vamos destrinchar, vamos falar de tudo quanto é coisa que dá para fazer com o recurso, com a variável, o tipo de elemento string, que é esse aqui, que seria o texto. O primeiro de todos os recursos que a gente vai aprender vai ser o length, que é um método. O que é o length? O length é para eu pegar o tamanho. Ou melhor, o que primeiramente é um método? Método é tudo aquilo que vai me retornar algum resultado. A depender do método, a gente recebe resultados diferentes. Então a gente vai vir e vai usar um método chamado length. Então, quando a gente quer ver o length, quando a gente quer usar algum método referente a alguma variável, a gente pega o nome da variável, coloca ponto e aqui a gente vai ter várias opções. Todas essas aqui são opções de string. O próprio AppScript, ele já mostra aqui pra gente vários recursos. E o primeiro de todos vai ser o chamado length. O length, ele vai retornar o tamanho dessa string. Ele vai retornar quantos caracteres tem nessa string. Vamos dar um executar. E aqui deu que tem 5. E o meu nome realmente tem 5 letras, tá? Claro que não vai fazer diferença se botar maiúsculo ou minúsculo, mas tem diferença com relação ao espaço. Por exemplo, e um espaço ele já vai considerar uma letra, como um caractere, né? Ó, ele já vai considerar 6. Então, esse aqui é o primeiro método de todos, um método bem simples, que é o método length, que a gente simplesmente pega a nossa variável e analisa o tamanho dela. Agora, outro método que a gente vai usar vai ser o método slice. O método slice é para a gente cortar pedaços da nossa string. Então, eu vou vir e ao invés de colocar... Vou dar um enter aqui, só fica um pouco mais estético. Aqui eu não influencio nada no código, né? Só que eu acho que um pouquinho melhor de visualizar numa linha inteira. E agora a gente vai utilizar o chamado slice. Slice é quando eu quero pegar essa string, eu vou gerar uma nova string e essa nova string ela vai ser apenas um pedaço dela, tá? Então, ó, eu vou botar aqui, ó, por exemplo, slice. E aqui eu já venho o primeiro detalhe do JavaScript ou do AppScript. De modo geral eu digo que vai ter algumas exceções, tudo começa no número 0. Então, o índice, por exemplo, essa letra aqui, ó, ela está na primeira posição, só que eu me referencio à primeira posição na posição 0, tá? No índice 0. Então, esse aqui é o índice 0. Então, eu vou vir e vou pegar, por exemplo, desde o índice 0 até o 2. Vou dar um salvar e aqui ó, ele vai cortar um pedacinho. Ó que legal. Essa aqui ó, é de onde vai começar a minha fatia e aqui ó, é até onde vai, tá? Então, ele sempre vai um para trás. Aí daí tu vai olhar, tá, mas espera aí. Deu duas letras, D e A, e aqui deu 2. Mas é porque o 2, na verdade, seria o N, tá? Essa parte assim, ó, de começar no 0, às vezes dá uma confundida, mas é só no início. Depois tu vai achar, tipo, super normal o 0 ser a primeira posição, tá? Essa aqui, ó, quer dizer que ele vai cortar a string até. Ele vai pegar essa aqui e vai pegar para trás. Ó, daí, por exemplo, aqui, ó, é 2. E se a gente quiser colocar mais uma fatia, lembra que ele na 2 é o N, então ele tá pegando, estaria na terceira posição e voltando uma. Então, ó, vou colocar mais uma fatia. E olha só, agora ele pegou 3 posições. Então é 0 até essa aqui, ó. E essa aqui seria a 4, que seria a posição 3. Então sempre soma mais 1, tá? Ou se eu quiser, eu não preciso começar da 0. Eu posso começar da 1, por exemplo. E agora ele vai pular a primeira linha. A primeira letra. Ó, agora ele pegou só essas aqui do meio. E aqui a gente começa, então. Esse primeiro número é onde vai começar a minha fatia. E esse segundo número é onde vai terminar a minha fatia. Se a gente quiser, a gente também pode usar só um argumento, né? Esse método ele recebe 2 argumentos. Tudo que vai dentro desse parênteses aqui, ó, são chamados os argumentos, tá? Só que se a gente quiser, a gente pode colocar um argumento que é separado por vírgula, ou se a gente quiser, a gente coloca um só, tá? Ó, eu vou executar
e ele vai cortar da seguinte forma. Ele vai cortar esse pedaço aqui, ó. Então ele cortou 0, 1, 2 e começou aqui, ó. Entendeu? E aqui, ó, então a gente pode cortar, então ele vai ver de onde vai começar. Se eu botar a 1, por exemplo, ele vai pular só a primeira, né? Ó, ante. Aí ele cortou a primeira. Se eu quiser começar a partir da segunda, eu só colocar 1 aqui, tá? Esse é o método slice com um argumento. Então a gente tem 2 argumentos para a gente pegar início e fim. E se a gente quiser colocar só um, pega só o início. A gente pode começar utilizando só um argumento e também tem um jeito que é bem interessante, é quando eu quero pegar de trás para frente, por exemplo, o meu slice. Eu não preciso necessariamente pegar o slice da esquerda para a direita, eu posso pegar da direita para a esquerda também, utilizando números negativos. Por exemplo, dessa forma, eu pego a última letra de todas. Eu coloco -1, é como se ele estivesse aqui, ó, e ele voltasse e voltasse por aqui. Ó, e dessa forma a gente pega a última, ou por exemplo, -2, e a gente vai pegando de trás para frente também o corte, tá? Só que, claro, que no final vai dar na mesma coisa, dependendo da quantidade de palavras que tu colocar. Mas digamos que tu tem uma string, tu não sabe o tamanho dela, então tu não sabe escolher qual que é o número que vai corresponder a ela, a última letra. Então a gente chega e bota de trás para frente, que tu sempre vai pegar a primeira da direita para a esquerda. E o 0 sempre vai pegar a primeira de todas ali. Só que o 0 é a mesma coisa que dá print da logger na variável inteira. Agora a gente vai usar um outro recurso que é o chamado recurso replace, que seria substituir. Então eu vou vir e vou colocar aqui meu nome completo. E, por exemplo, agora eu vou substituir. Eu quero pegar essa string, essa variável, e quero replace. Eu quero substituir uma palavra pela outra. Eu vou vir e vou dar replace no meu sobrenome. Por exemplo, eu quero pegar o meu sobrenome e colocar outro nome. Eu quero vir e colocar que eu sou da Silva agora. E vou vir e vou rodar. E agora eu consigo fazer o meu programa substituir a primeira. O primeiro argumento vai ser o que tu vai procurar. E o segundo é o que vai substituir. Posso vir trocar meu primeiro nome aqui também. Opa. Trocar aqui meu nome também. E a gente pode, ó, sempre substituir usando o replace para substituir alguma coisa numa string. A gente tem agora também um outro recurso de string que a gente ainda não falou, que vai ser o chamado toUppercase. O toUppercase ou toLowercase quer dizer simplesmente deixar tudo maiúsculo ou minúsculo. Por exemplo, o pegar a string e botar toUppercase, a gente vai colocar ela toda em maiúsculo. Olha só. Ficou meu nome todo em maiúsculo. E se eu quiser, eu também posso usar o recurso toLowercase para deixar tudo minúsculo. Ó, tenho 2 aqui, ó. Isso aqui estava maiúsculo e maiúsculo e aqui já está minúsculo. Esse é o toLowercase. A gente também pode concatenar. Então, por exemplo, eu quero pegar essa string aqui, ó, e eu quero concatenar com um pedaço de string. Então, eu posso vir e colocar concat, por exemplo, e colocar, por exemplo, botar um espaço, só um espaço mesmo. Vou botar, tipo, o número 55 no final. E a gente vai juntando as coisas, né? Vou dar espaço 55. Ó, então, dessa forma, eu posso vir e juntar pegar a string original e juntar alguma coisa depois, simplesmente colocando o concat. A gente tem outros recursos, como eu tinha mostrado na aula anterior. A gente tem aquele recurso usando o mais, tá? Mas esse concat aqui é um pouco mais técnico, tá? Se quiser, a gente pode colocar o concat ao contrário aqui também, né? Por exemplo, eu posso pegar esse 55, colocar aqui, botar ponto .concat e depois botar a variável também, que também funciona, tá? Tipo, chegar a pegar a string crua, né? Pegar essa string raw, crua, e dar concat com outra, que também funciona, tá? Ó, que legal. Então a gente consegue colocar tanto para qualquer lado, tá? Tanto começando no início quanto começando no final. A gente também vai ter o recurso chamado trim. O trim a gente usa pouco, mas às vezes tem alguma utilidade, que é para tirar os espaços que tem antes e depois de uma string. Eu vou botar uns espaços aqui, ó, e vou dar log nela como tá ali, e olha só. Ele vai vir e vai ter uns espaços aqui, ó. Se eu boto o ponto trim e executo o programa, ele remove todos os espaços que tem antes e depois de uma string.
Às vezes a gente usa de alguma forma isso. Ele tem uma certa utilidade, tá? Usar o trim. Caso a gente queira extrair só algum caractere de uma certa posição, a gente não precisa sempre dar slice exatamente com começo e fim e utilizando ali para acertar certinho onde a gente quer. A gente pode vir e usar também o recurso chamado char at. A gente pode usar o recurso que é char at. Então ele vai vir e vai pegar isso aqui e vai escolher algum caractere em algum ponto ali, ó. Por exemplo, eu vou vir e botar o número 3 e ele vai pegar a quarta posição. Ó, ele veio e trouxe aqui o caractere da quarta posição, porque eu escrevi 3. Lembrando que começa no 0. Se a gente quiser, a gente também pode transformar uma string em uma lista de palavras. Por exemplo, vou colocar aqui meu nome completo e agora eu vou cortar em vários pedaços. Como é que eu posso fazer? Eu posso vir e usar o recurso chamado split. Então venho, boto no recurso split e aqui eu falo, tá, ele vai dar split, ele vai cortar, mas ele vai cortar no que aqui, ó? Eu vou vir e vou colocar, por exemplo, um espaço. E aqui ele vai fazer uma lista. Como é que eu sei que é uma lista? Por causa desse conchete aqui, ó, desses square brackets aqui, ó, tá? Esses square brackets ele vai dividir e vai deixar tudo em formato de lista, que é o caso aqui do espaço, tá? A gente futuramente vou explicar muito mais sobre lista, que é um dos recursos assim, que mais tem exploração, mas para string basta só entender que com o split tu já vai gerar uma lista a partir de uma string. Aí por essa aula a gente foi até o split, mas na próxima aula a gente vai começar a usar os métodos de busca dentro de uma string. Espero que tenham gostado, se puder deixar um like e dar uma seguida lá no Instagram, agradeço muito. Amanhã tem mais na playlist. Obrigadão.